O dia que Jesus prometeu, o cordeiro que foi morto há de surgir, glorioso entre as nuvens dos céus. Para a gente dar início a esse seminário, a essa palestra, o papel dos avós em relação aos seus netos. E estamos ouvindo a música tema do nosso congresso. Estamos aguardando, então, enquanto a gente ouve essa melodia, por favor, pode soltar. Não é contra a carne nem contra o sangue que travamos a batalha entre nós, mas é contra as hostes e potestades do reino do mal. Quando perseguidos ou afrontados, não nos curvaremos pelo temor. No Espírito de Cristo, a armadura revestidos, os olhos postos no Salvador. Mas o dia de vitória de vir, o dia que Jesus prometeu, o cordeiro que foi morto há de surgir, glorioso entre as nuvens dos céus. Esse dia de alegria será. Gostaria que os diáconos que estão ali na porta pudesse já avisar os que estão chegando ali no pátio para poder ir entrando. Pode deixar o som, pode deixar o som, pode deixar. Meninos hoje, homens do amanhã, caminhando na verdade, na luz, edificando lares na rocha que é Jesus. Meninas hoje, mães no futuro, dedicando os seus filhos a Deus. No Espírito de Cristo, pela graça bem unidos, lutando pelo reino dos céus. O dia de vitória de vir, o dia que Jesus prometeu, o cordeiro que foi morto há de surgir, glorioso entre as nuvens dos céus. Este dia de alegria será pro menino e a menina que em Cristo venceu, e o hino de vitória se ouvirá. Honra e glória ao Cordeiro de Deus. Assim como o dia guarda a aurora, eu anseio ver o meu Salvador, resgatando as crianças de agora por amor. Um excesso de crianças marchando, caminhando para o reino da luz. No Espírito de Cristo, vivendo o compromisso, nos lábios a mensagem da cruz. O dia de vitória de vir, o dia que Jesus prometeu, o cordeiro que foi morto há de surgir, glorioso entre as nuvens dos céus. Este dia de alegria será pro menino e a menina que em Cristo venceu, e o hino de vitória se ouvirá. Honra e glória ao Cordeiro de Deus. O dia de vitória de vir, o dia que Jesus prometeu, o cordeiro que foi morto há de surgir, glorioso entre as nuvens dos céus. Este dia de alegria será pro menino e a menina que em Cristo venceu, e o hino de vitória se ouvirá. Honra e glória ao Cordeiro de Deus, e o hino de vitória se ouvirá. Honra e glória ao Cordeiro de Deus. Com hino de vitória nos lábios, revestidos da armadura de Deus, faremos das crianças soldados do Senhor. Meninos crentes bem preparados, resistindo em dias maus que virão. No Espírito de Cristo, vivendo o compromisso e as armas da justiça nas mãos. O dia de vitória
vitória de vir, o dia que Jesus prometeu. Vamos nos acomodando para a oração, dar início a esta palavra do papel dos avós na vida e na formação dos netos. Vamos curvar as nossas frontes em oração. Eu sei que você que está nos ouvindo aí pelo telão da livraria, preste atenção, quando você entrar no salão, vamos entrar com calma para não atrapalhar aqueles que já estão aqui assentados, né? E uma informação que é bom a gente sempre lembrar: muitas vezes certas conversas paralelas podem nos atrapalhar na compreensão daquilo que está sendo falado. Então vamos procurar ficar mais em silêncio enquanto o pregador está falando. E também a questão de deslocar, toda hora levanta, sai e tal. A gente às vezes como criança precisa ser lembrado dessas normas de etiqueta na casa do Senhor, de a gente manter o silêncio e ficar realmente assim atentos para que aquilo que o Senhor quer nos falar. Vamos curvar as nossas frontes em oração. Talvez ali na porta, podia, se tiver muito ruído ainda, deixar mais encostado para não ter muito barulho, enquanto as pessoas estão se aproximando. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, novamente buscamos do Senhor a bênção para que aquilo que será transmitido nesta hora seja transmitido segundo as verdades da Tua palavra, segundo realmente a orientação do Teu coração, por meio do Teu Espírito Santo, que pode nos iluminar aquilo que precisamos realmente aprender. O Senhor tem coisas a falar conosco e nós queremos estar com os ouvidos atentos, abertos, e tudo possa redundar unicamente para a glória do Senhor. Que famílias possam ter relacionamentos saudáveis, especialmente nesta área dos avós com os seus netos. Que este seminário possa realmente ser de grande bênção para todos nós e também aqueles que nos assistem via internet. Aceita a nossa gratidão, nós sim pedimos a tua orientação no nome precioso de Jesus. Amém. O Gerson é meu irmão. Eu não vou perguntar quem que vocês acham que é o mais novo, o mais velho aqui, né? Mas, na verdade, nós somos em 3, Gilberto, Gerson e Gilson. E estamos lembrando há pouco tempo aqueles meninos que viviam num lugar, num bairro da Moca, o melhor bairro de São Paulo. Aliás, até hoje, o melhor time que tem na Moca é o Juventus, que é o time, né, do nosso bairro ali. Quem poderia imaginar aqueles menininhos ali na rua brincando, às vezes pegando pipa, bolinha de gude? Naquela época era assim que a gente se divertia, né? Que um dia Deus iria nos usar assim na obra do Senhor. É uma coisa maravilhosa. Amém. Ver o que Deus pode fazer. E a bênção que alguém tem de nascer num lar cristão. Amém. Desde pequenininho, os pais levando a palavra de Deus, do culto doméstico, memorização de versículos, né? Quantos versículos? Salmos inteiros e passagens. Então, e esse camarada aqui, com 8 anos de idade, um pregador na nossa igreja, falando sobre desafio indígena, fez o apelo, quem queria ser missionário entre os índios, e esse camarada saiu da igreja, veio na frente chorando lá, e o pregador dizia, tem mais alguém, só uma criança, ninguém. E aquele menino chorando, e ele dava um trabalho para minha mãe, porque ele dizia que ele queria ser que nem índio, queria comer carne crua. Não, índio come carne crua, né? Não queria ser índio. E Deus fez uma história muito bonita na vida dele, embora se afastando por um período, Deus o trouxe de volta. No primeiro domingo que ele estava na igreja, uma missionária que trabalhava com os indígenas veio, e tudo aquilo aqueceu de novo, e tem uma vida de serviço ao Senhor muito grande, 28 anos com a Missão Novas Tribos do Brasil, trabalhou não só aqui no Brasil, mas também no Senegal, nos Estados Unidos, na Itália, abriu as bases da Missão Novas Tribos em Moçambique, foi durante muitos anos professor na Noruega, e está esse ano na Etiópia. Já pensou? Mais vivendo fora do Brasil do que no Brasil, os filhos todos servindo ao Senhor, talvez ele possa contar, se tiver essa liberdade. Então, eu quero agradecer muito a Deus por sua vida, meu irmão, que Deus o abençoe. Muito obrigado por atender o nosso convite. Deus o use aqui nessa hora. Não precisa de intérprete, né? Thank you. Graça e paz, irmãos e irmãs. Eu trago as saudações de pelo menos
umas 300 pessoas, 300 alunos que são evangelistas e pastores da nossa escola de missão, na Etiópia, estão orando por esse congresso já há semanas, e por vocês aqui, por nós aqui. Então eu saúdo com salama, paz, seja com vocês. Amém? Obrigado pela oportunidade, Gilberto, de falar desse tema tão especial ao coração meu como avô. O tema do nosso congresso é o papel dos avós na vida e na formação dos netos. Eu gostaria de, como todo avô coruja, né, apresentar aqui os meus netinhos. Então, ali, você tem do lado esquerdo da tela, com aquele sorriso bonito, o Giovanni, o irmão dele, aquele fazendo careta do outro lado, o Natanael, e atrás o Rafael. O Natanael e o Giovanni moram na Inglaterra, o Giovanni mora na Itália, e a menininha ali tinha 1 aninho, quando essa foto foi tirada, é a Evangeline. Não são lindos? Diga a verdade. Aí são ali os 3 mosquiteiros e aí as 4 princesas, né? A princesinha ali, Evangeline, a mais novinha, que vai perder o trono, porque a Júlia está chegando agora em janeiro, né? Infelizmente a gente não vai estar aqui para ver o nascimento dela. Mas ali, da menorzinha, a Nora, e a mais alta e mais velha, a Isabel, elas moram na Itália com o Rafael, e no meio a Isabela, a gente chama ela de Bela, não é Bela, é belíssima, né? A Isabela. Que privilégio ser avô, né? Que alegria, que privilégio ser avô. Então, qual é o papel de avô ou avó? Então vai muito mais além de ser fotógrafos, né? Tirar fotografia de ser avô coruja, avó coruja, postar no Facebook, mandar para o Instagram, WhatsApp, né? Aqui, ó, meus netos, tal. É mais do que isso. Nós temos um papel muito importante na formação dos nossos dias, especialmente pensando já nos dias maus que estamos vivendo. Eu acho que nós somos pessoas que podem ajudar a firmar um mastro, a estender as cordas na vidinha deles. Amém? E quando eu falo sobre o papel dos avós, aplique isso para a sua vida. Quantos aqui são avós? Uau! Uau! Mas vocês que não são avós, que vão ser ainda, você pode aplicar o papel dos tios, das tias, né? Na vida dos netos. Ou se você não tem sobrinhos, você pode ter sobrinhos de coração, netos de coração, filhos de coração, né? E avós de coração, alcançando os avós também. Mas vamos lá. Continuando aqui na apresentação. Jesus disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. E quando eu penso na formação de uma criança, de uma pessoa, a imagem que me vem à mente, a imagem de Deus, da pessoa de Deus que me vem à mente, é aquela de um oleiro, né? A gente vê em Jeremias e no livro de Isaías várias expressões dizendo: Senhor, Tu és o nosso Deus, nós somos barro e Tu és o oleiro, formando-nos a imagem e semelhança de Jesus. E para formar vasos para a glória dele mesmo, Deus usa instrumentos e pessoas. Deus usa
os pais, em primeiro lugar, e usa também os avós. Ele trabalha como oleiro e precisa de instrumentos. Eu estive uma vez com a minha esposa, pregando numa igreja, numa cidadezinha pequena do estado de Nova York, chamada Corning. Em Corning, eles têm uma indústria muito forte de vidro, e um museu do vidro muito importante, muito bonito, se você tem a oportunidade de ver. E eu tive o privilégio de ver como eles faziam com aqueles tubos soprando, aqueles vasos de cristal, objetos, pequenos animais. Eu fiquei fascinado. E ouvi que eles tinham uma loja, eu levei a Maitê. Maitê está aqui? Não. Mas deve estar por aí. Minha esposa, para a gente olhar as peças que eles tinham para vender. Eu comecei a olhar aqueles bichinhos assim, $200, né? $100. Aí ela falou assim, eu gostei daquele ali, vamos lá ver, um vaso de cristal, $15 mil. A gente valoriza o vaso precioso, mas a gente esquece que para aquele vaso vir a ser formado, foi preciso o quê? Instrumentos, não é? E Deus quer usar a sua vida, a minha vida como avô, para formar os nossos netos, formá-los, homens e mulheres de Deus, como diz Filipenses 2,15, reluzindo em meio a uma geração pervertida e corrupta. Corrupção já existia naquela época. Vamos em frente. Como disse esse abolicionista afro-americano, é mais fácil construir uma criança forte do que consertar homens quebrados. Não estou dizendo que é impossível consertar homens quebrados, porque Deus é Deus. O que é impossível aos homens é possível para o Senhor. Mas é mais fácil construir uma criança forte. E aí é que está realmente a preciosidade do ministério da PEC, do ministério de vocês, irmãos e irmãs, formando uma geração que vai enfrentar com mastros firmes, cordas bem estendidas, singrar os mares de tempos difíceis com firmeza, inabaláveis, firmados na rocha que é Jesus. Amém? Trabalho importantíssimo. Então nós não podemos perder essa oportunidade que Deus nos dá hoje de formar crianças fortes para os dias difíceis de amanhã. E é um privilégio como avô, embora a maior responsabilidade seja dos pais na formação dos filhos, mas a gente tem uma parcela de privilégio, eu diria, nisso, né? Eu queria abordar a importância do papel dos avós na formação dos netos em três áreas. Em primeiro lugar, nós temos um papel fundamental na formação espiritual dos nossos netos. E eu quero dizer que, embora eu esteja dividindo na formação espiritual, emocional, até na formação física, essas três coisas acontecem, interagem uma com a outra, né? A gente divide assim porque é a maneira ocidental de analisar e estudar uma parte por partes, mas as coisas acontecem concomitantemente. Então, vamos lá. Nós temos um papel fundamental na formação espiritual deles como um padrão, um modelo, um referencial, como participantes do crescimento espiritual deles, não apenas observadores, né? E como professores das Sagradas Letras. Em primeiro lugar, vamos falar um pouquinho sobre o papel fundamental dos avós na formação dos netos, como
um padrão, um modelo, um referencial para eles. Eu gosto muito dessa fotografia, né? As crianças estão sempre olhando para imitar um adulto. Inclusive, eu tenho um netinho do coração lá na Etiópia, né? Uma irmã que ajuda a gente no trabalho de casa, o nome dele é Samuel, e de vez em quando ele me observando, ele acabou pegando meu sapato e saindo andando igual eu andava, né? É muito curioso isso. Então é muito importante o nosso papel como padrão para eles. O apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E nós temos que, quando tratamos com as crianças, com os nossos netos, ser exemplo para eles imitarem, né? Paulo escreve para Timóteo: torna-te padrão dos fiéis. Ninguém despreze a tua mocidade, torna-te padrão dos fiéis. Ninguém despreze a tua velhice, né? A tua velhice. Eu não quero passar a minha velhice sentado na beira do rio pescando lambari. Eu não quero isso, né? Tem coisa muito mais emocionante no reino de Deus para se fazer. Eu gosto de pescar, mas nós temos que ser um padrão, modelo. E na carta que ele escreve a Tito: quanto aos idosos, quanto às idosas, que sejam, aí tem as qualidades. Se queremos ser uma influência na formação da próxima geração, como avós, como professores, como pais, nós temos em primeiro lugar nos preocupar com o ser, o viver, e ser um modelo. E pela graça de Deus, tudo posso naquele que me fortalece. Podemos ser modelos, sim, temos que ser. Então, como padrão de fé e coragem que inspiram. Vivemos em dias difíceis. Quando eu penso em São Paulo, uma cidade perigosíssima, né? Assaltos a gente ouve. Na Etiópia não tem isso, né? Essa coisa de assalto armado. Eu nunca vi tanta gente com metralhadora nas costas, né? Aquela Kalashnikov, mas não existe roubo, não existe assalto, aquilo para proteger o gado de possíveis, mas não tem essa violência. Mas onde moramos, em certos lugares, o ambiente é difícil. Então, é preciso que a nossa vida inspire coragem nos nossos netos. Nós temos que transmitir essa fé, essa coragem que não vem de nós, mas da nossa confiança num Deus que responde às orações. Um Deus que protege. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, e podemos confiar nele. E nós com ele podemos enfrentar todos os problemas de frente, os dias difíceis, a oposição, talvez que enfrentemos, e enfrentar os problemas que nós temos dentro de nós mesmos, né? E temos que ser esse padrão de confiança. Nós, não quer dizer que nós não temos nenhum temor, os nossos receios são naturais, mas a gente se volta para Deus e a gente modela isso na vida deles. Eu tenho essa foto, eu tirei lá na Noruega quando eles me visitaram no ano passado. Ali está minha filha com os meus netinhos. E durante a Segunda Guerra Mundial, os noruegueses enfrentaram tempos muito difíceis. A Noruega foi tomada pelos alemães, e neste lugar estratégico, um dos pontos mais ao extremo sul do país, onde tinha esse farol, os alemães tomaram posse daquela montanha, daquele morro, tomaram posse da capital, e os noruegueses, na maioria, naquela época, cristãos, evangélicos, enfrentaram coisas muito difíceis. Muito difíceis. Vocês terem uma ideia, eu morei por 8 anos numa pequena cidade chamada Hurdal. Em Hurdal
tinha uma fábrica de vidros que os alemães tomaram e transformaram aquela fábrica de vidro numa base de procriação da raça ariana. Ou seja, eles traziam mulheres norueguesas de cabelos loiros. Se você tivesse cabelo loiro, era bom tingir de preto, porque eles traziam as mais loiras, de olhos azuis, para os soldados alemães reproduzirem uma raça mais pura. E até hoje, de vez em quando, alguém descobre que ele é filho, não de um pai norueguês, mas de um pai alemão. E vão ali para visitar aquele lugar onde eles nasceram. Num contexto assim, de opressão, de domínio, os noruegueses, cristãos inclusive, tiveram atos heróicos de libertação do país. Eu não vou entrar nessa questão da história, mas o que eu olho aqui é uma rocha, ali tem um farol, e as crianças precisam entender que Deus é a nossa rocha inabalável nos tempos difíceis. Nada como usar um passeio como esse, como vovô, para poder usar isso como ilustração de verdades profundas da palavra de Deus. Deus é o nosso farol, Jesus é a luz do mundo e a nossa vitória, porque ali os alemães foram derrotados, né? E os tempos difíceis virão, mas nós já somos o quê? Mais do que vencedores por aquele que nos amou. Nós não podemos nos conformar com a crise que está ao nosso redor, mas viver sempre na perspectiva da esperança, firmados nas sólidas promessas de Deus, na rocha que é o Senhor. As crianças precisam também de um referencial para a vida deles. Então, o nosso papel de formação na vida espiritual deles é um papel de integridade no mundo mau e imoral. Integridade no falar, a maneira como a gente lida com as pessoas. Os meus netos moram longe, agora mais longe ainda, porque em janeiro nos mudamos para a Etiópia. Então fica difícil da gente se ver. Mas quando estamos juntos, eles estão nos observando. Como é que a gente trata as pessoas? Como é que é o nosso falar? Como é que é o nosso relacionamento com o próximo? Como é que é o nosso relacionamento com os não cristãos? Como é que é o nosso agir em diversas circunstâncias da vida? Em tudo isso, a gente não percebe, mas eles estão ali olhando, observando, querendo imitar, no agir e no dirigir. Talvez é o lugar onde eu mais peco às vezes, né? Às vezes não, onde eu mais peco, no dirigir, né? Então, você está com o seu netinho no carro, pensa que você está sendo um modelo para ele, no respeito ao próximo, na maneira como você dirige. E quando eu falo em modelo de integridade, não quero dizer perfeição, porque nós temos as nossas falhas, mas um modelo de alguém que pede perdão pelos seus erros. Eu tive que, algumas vezes, dizer ao meu neto: perdoa o vovô. Eu fiquei bravo, sem razão. Não era você a causa da minha súbita ira. Perdoa o vovô, né? Como padrão de disciplina pessoal, né? Você está vendo a Maitê ali? Nós não somos atletas. Coloquei a foto como ilustração, mas o Dan falou sobre falta de disciplina, né? Como aquelas cordas importantes na vida da criança, e o adulto tem que refletir isso, né? Então, em vários aspectos, né? Primeiro, nas disciplinas espirituais. Como é que é a sua vida, a sua vida de meditação da palavra, estudo da palavra, a sua vida de oração, o seu tempo a sós com Deus, tudo isso fala muito à criança
se torna um modelo para eles, um modelo de solitude, de estar a sós com Deus, um modelo de jejum. A gente poderia enumerar uma série de disciplinas, né? Mas também de hábitos e costumes diários. Eu me lembro do meu avô, né, o avô João. O meu avô, ele foi ficando cego. Com o passar do tempo, ele era carpinteiro, marceneiro, fazia móveis. E ele mesmo cego, ele construiu uma casa. Foi construindo assim, não sei como é que ele viu o nível, mas ele tinha... a casa estava em pé, né, até o dia que ele faleceu. Mas eu admirava esse aspecto do meu avô, de trabalho, dedicação, esmero no fazer as coisas, fazer com capricho. Tudo isso, a gente está dando um norte, um referencial para eles. Estão vendo que as nossas cordas estão firmes, né? O meu avô, ele era um homem de um só livro, a palavra de Deus. Ele sabia decor e saltear qualquer passagem. E quando a minha avó ia ler um salmo para ele, trocava uma palavra, ele dizia, não é assim não. Ele estava cego, mas a sua mente brilhante. Memorizou a Bíblia. Que exemplo para nós, né? Que modelo de disciplina. Ele conhecia a palavra de Deus e o Deus da palavra como poucos homens. Não tinha curso de teologia, mas plantou várias igrejas no interior de São Paulo por causa da sua paixão por Jesus e o seu amor à palavra de Deus. Ele era um evangelista, fabricante de tendas, um modelo para nós. Eu quero ser um avô como ele foi. Nós não somos atletas, começamos há uns meses atrás a fazer uns exercícios para ver se perdíamos um pouco né, de peso, mas como é importante até o exercício físico. Paulo disse que para pouco é proveitoso, mas esse pouco pode ser muito bom, especialmente para a gente que trabalha muito ensinando, sentados, é muito bom ter uma disciplina física. Nós também somos padrão para os nossos netos, de amor incondicional. Amor incondicional. A gente os ama, não porque eles fazem alguma coisa, porque eles deixam de fazer, mas simplesmente porque os amamos como eles são. Um amor que se importa com e se dá ao objeto amado, né? A gente quer se dar para os netos. E cada um se dá de uma maneira diferente. A minha esposa se dá praticamente zerando a conta bancária, comprando um brinquedo, né? Sorvete, roupa. Mas a gente se dá, quando eles estão conosco, a gente realmente se dá para eles. Eu rolo, brinco, né? Um amor que se sacrifica pelo objeto amado exige sacrifício, né? De tempo, especialmente quando a gente vai ficando mais velho. Eu ainda tenho uns 20 anos para começar a envelhecer mesmo. Eu tenho ainda bastante energia, mas às vezes a energia falta, você não tem aquele pique de outrora, mas vamos lá, vamos nos sacrificar pelo objeto amado, e eles sentem isso, né? Um amor que corrige, né? Salomão diz que leais são as feridas feitas pelo que ama. Então a gente pode, com o amor, dizer, olha, Joãozinho, aquele que você falou não é bom para você, né? Vocês estão brigando por quê? Então poder intervir e... Isso é responsabilidade dos pais, mas às vezes os pais estão perto, né? Nós tivemos situações onde os 7 netos estavam com a gente, né? Tá vendo aqui essa brancura? Ah, que loucura gostosa, né? A bagunça, enfim. Mas
a gente precisa corrigir, precisa apontar algumas coisas quando os pais não estão perto. Um amor que se expressa em palavras e por gestos singelos. Eu te amo. Você é especial. Você é muito querido. Palavras fazem uma diferença. Palavras carregadas com amor. E gestos singelos. Eu não me lembro do meu avô ter jamais dito para mim: eu te amo, Gerson. Aquela geração não usava muito esse tipo de palavra, mas eu senti o amor dele quando ele me abraçava. Saudades dele. Pouco tempo, né? Pouco tempo. O 15 de novembro era o dia do aniversário dele, todos os primos e tios iam juntos para celebrar, era feriado, né? E era aquela festa. E um ano ele fez escorregador, gangorra, um carrossel para os netos. Olha, era um parque impressionante no quintal da casa dele. Aquilo ali modelou a minha vida. Eu ainda não fiz nenhum, porque eu tenho medo que as crianças vão se quebrar, porque eu não sou marceneiro. Mas a preocupação dele de que a gente tivesse na casa dele um tempo muito gostoso de recreação como netos. Isso aí era expressão de amor, né? Pequenos gestos. Nesta semana eu conversei com uma senhora que é bisavó dos meus netos, a minha sogra. Perguntei a ela: Dona Delza, falta muito para chegar na sua posição de bisavó, né? Meus netinhos ainda têm o mais velho 11 anos. Mas que conselho a senhora me daria sobre como ser bisavô? 3 palavrinhas só. Eu aprendi de cor como ser bisavô. Está ali, eu vou projetar. Amor, amor, amor. Deus é amor. E se a gente vai trabalhar com criança, a gente vai ser um avô que vai influenciar uma criança. Nós temos que ser cheios desse amor de Deus que foi derramado aos nossos corações pelo Espírito Santo que habita em nós, amém? E olha, eu vou dizer para vocês um segredo que eu aprendi com uma missionária que já faleceu, um dos seus livros, né? Amy Carmichael. Ela trabalhou com meninas que eram vendidas para prostituição cultural na Índia. E ela dizia: muitas vezes o que eu tinha era ódio do que as pessoas faziam com as crianças. Então eu orava: Teu amor, Senhor. Teu amor, Senhor. Jesus, que o Teu amor saia, não ódio do velho homem que já foi crucificado com Cristo, mas o Teu amor, porque Ele está ali no nosso coração pelo Espírito Santo. É uma questão de entregar naquele momento Teu amor, Senhor, Teu amor, Teu amor. Por quem não talvez seja tão amoroso? Ok? Os avós também têm um papel fundamental na formação espiritual dos netos, como participantes, não só espectadores do crescimento espiritual deles. Que papel a gente tem como participantes, orando por eles, que eles passam crises difíceis, né? Orando quando estão doentes. Uma vez uma das minhas filhas me ligou dizendo: papai, eu estou muito preocupada porque o médico está achando que o seu neto é anormal.
e talvez ele não vai sobreviver, ele tem algum problema, um problema sério. E a gente dobrou os joelhos, né? Tá aí, jogando bola, jogando tênis, muito bom no xadrez, né? Podemos orar porque Deus tem poder para curar, Deus tem poder para intervir, né? Orando por eles quando enfrentam tristezas. A Bela, filha da Noemi, que mora na Inglaterra, eles tiveram que mudar de Londres para Oxford, onde o Márcio, o meu genro, trabalha com a missão de integrar as igrejas da diáspora, igrejas brasileiras, africanas, asiáticas, com a igreja inglesa, para alcançar os britânicos e os seus países de volta. Então eles mudaram por conta do trabalho. E a Bela ficou, a gente chama de Belinha, ficou muito triste porque ela ia perder as amiguinhas da escola. Os mais velhos estavam felizes de ir embora, porque tinha muito bullying na escola deles. Aleluia, vamos embora, né? A Belinha já estava muito triste, então a gente passou um tempo orando, intercedendo por ela, e agora ela arrumou novas amiguinhas, está super feliz, se ajustou, e os pais também estão felizes, né? Desapontamentos, né, que eles têm, coisas aparentemente pequenas para nós, né? Eu perdi o meu anel, meu brinquedo quebrou, e a criança está triste. E a Bela também perdeu um anel que ela tinha ganho da Maitê, e estava muito triste, chorando. A Maitê falou assim: vamos orar para o Senhor ajudar você a achar o seu anel. Eu não sei da história em detalhes, depois vocês perguntem para ela como é que foi, mas o fato é que no dia seguinte ela achou o anelzinho, e ela aprendeu que Deus responde às orações, né? Deus responde às orações. E olha, meus irmãos, eu aprendi na Noruega com os luteranos noruegueses, que Deus cura até brinquedo. Amém? Esse pregador, um homem de Deus, me contou que na época dos alemães, o pai dele tinha viajado para a Alemanha e voltou e trouxe um brinquedo que você dava cordas. Era um tipo de um boneco, eu não me lembro exatamente dos detalhes do brinquedo, mas no dia seguinte ele amanheceu, o brinquedo tinha caído no chão, todo quebrado. E aquele menino, por causa do exemplo do seu pai, se ajoelhou ali na cama e disse: Jesus, olha o meu brinquedo que quebrou, o senhor pode consertar? Ele saiu do quarto. Quando voltou, o brinquedo estava perfeito, impecável, né? Completamente consertado. O nosso Deus é maravilhoso, né? Amém? Mas não só orando por eles, mas orando com eles, né? A gente tem essa mania, a gente diz: olha, eu vou orar por você, né? Alguém vem com problema, vou orar por você. Às vezes na rua, outro dia encontrei um professor, colega meu, numa das ruas da escola. Eu falei: como é que você está, Daniel? Passando por luta. Aí ele me abriu mais ou menos o que estava acontecendo. Por que a gente, vou orar para você? Não, vamos orar, posso orar para você agora? Pode. Oramos ali, e Deus responde às orações. E é importante para a pessoa não só ouvir: eu vou orar para você, mas que você ore junto. E para os nossos netos também é importante, porque a gente está modelando, né, a vida de oração deles através das nossas próprias orações, né? Vamos orar agora mesmo, como participantes também, encorajando os nossos netos. No seu crescimento espiritual, todas as vezes que eles vêm na minha casa para passar umas férias,
a gente transforma esse período de férias num acampamento do vovô, né? Então a gente tem estudo bíblico todo dia, memorização de versículos, e compartilhar o que cada um aprendeu naquela semana. A gente ensina a dividir o que tem com os outros, né? Porque quando tem 7 netinhos juntos, esse brinquedo é meu agora, hein? Aquele brinquedo não, sou eu, é meu. Eu peguei primeiro, não. Então a gente vai lá mediando, ensinando, usando essa situação para ensiná-los a repartir o que eles têm. A gente pode encorajá-los a participar de projetos na igreja. E também no uso dos seus dons. Nós falamos, graças a Deus temos aqui evangelistas de crianças, nós temos pastores de crianças. Eu acho que talvez tem igreja que até diácono de crianças, a igreja é muito grande, né? Que tal evangelistas crianças? Que tal pastores crianças? Que tal diáconos crianças? A gente espera o menino se tornar adulto para poder servir na igreja. Então a gente pode influenciar, né? Dizer, hoje você vai falar alguma coisa, né? Dar oportunidade para cada netinho orar, para cada netinho contar o que aprendeu da história, né? Isso é muito, muito importante. Temos que encorajar, incentivar. Eles precisam de incentivo, né? E também participando da formação espiritual deles, valorizando-os pelo que eles são. E aí está uma fotografia antiga da Amy Carmichael, né? Eu acho que toda criança, todo adolescente, né, passa por essa crise eu gostaria de ser diferente. Eu me lembro, eu tinha uma crise. Alguém pode, olhando para o meu rosto, assim, qual era a minha crise? Orelha, né, de Dumbo, né? E a tromba aqui, né? Então, o adolescente tem essas crises. O que tem o cabelo preto, por que eu tenho esse cabelo preto? Por que eu tenho esse rosto? Por que eu tenho essa cor de olhos? Né? Por que eu tenho esse queixo desse jeito, esse ombro caído? Então, é importante a gente afirmar, né, que eles são criados de uma maneira especial por Deus. E a Amy Carmichael, vocês conhecem a história dela, né? Ela orava pedindo o quê? Olhos azuis. Graças a Deus pelos olhos pretos, né? Negros, para ela poder servir de uma maneira tão especial ali na Índia. E a gente até essas histórias são importantes para contar aos nossos netinhos, né? Cada um tem a sua personalidade, um temperamento particular. Então a gente os valoriza pelo que eles são. Vocês são lindos, maravilhosos. Olha, você tem uma habilidade muito grande com desenho. Você é muito bom na matemática. Você é muito bom no futebol. Você talvez não seja tão bom no futebol, mas olha no xadrez, né? Fantástico. E dizer para eles que eles foram criados do jeito que eles foram criados, para um propósito especial. Deus tem planos, sonhos para a vida de cada um de nós. Nós somos feitura dele, diz Paulo em Efésios 2:10, criados em Cristo Jesus para as boas obras que ele de antemão preparou para que andássemos nelas. Deus tem um plano especial para você. Eu não paro de falar isso para os meus netos, né? Os meus netos, né? E o plano dele é perfeito, a vontade dele é boa, agradável e perfeita. E a gente pode ensinar isso num contexto onde eles estão ali entristecidos, lutando com a sua autoimagem, né? Vamos lá. Participamos também da formação deles, apontando para aquilo que neles não é bom para eles.
O pecado. Isso é pecado. Bater na irmãzinha, bater no irmãozinho, né? E a gente faz o como é importante, com seriedade, mas com graça, porque nós somos sujeitos às mesmas tentações, né? Com graça, e levando-os não só a olhar para aquilo que neles não é bom, mas olhar para Jesus, né? O Cordeiro de Deus, libertador, lá na cruz, o perdão que Ele concede a nós, né, pecadores, e também a libertação do poder do pecado, porque o homem velho foi sepultado com Ele. Que oportunidade quando um dos meus netos, aos prantos, né, quando eu falei com ele sobre a questão de ira, de perder, ele disse: eu não sei como me controlar, vovô. Então a gente poder ministrar numa situação assim, que Jesus veio para nos dar o perdão e nos libertar, né? Muito precioso. E apontar para Ele que é o nosso sumo sacerdote, o nosso advogado nos céus. Quando vem aquelas acusações, de novo eu falhei, a gente os leva a Jesus. Okay? Mas, por último, eu queria falar um pouquinho sobre o papel como professores das Sagradas Letras. E Paulo escreve a Timóteo dizendo: olha, você sabe as Sagradas Letras que primeiro, né, habitou na tua avó, Lloyd, na tua mãe. Então, nós temos que privilégio de poder ensinar a palavra. Como eu disse, a responsabilidade maior é dos pais, mas quando os netos estão na minha casa, fim de semana ou de férias, a gente faz realmente um estudo bíblico de férias muito gostoso. E eu quero falar um pouquinho sobre como é que a gente faz isso. Com vida, com paixão, com entusiasmo, né? A coisa não pode ser entediante. Temos que vibrar com as histórias bíblicas, com a palavra de Deus, colocando o coração, uma atitude de alegria de poder compartilhar a palavra de Deus, levando-os a refletir, né? Usar a inteligência para refletir o que a palavra está dizendo, fazendo perguntas para eles. E nas férias passadas, eu contei a história de Elias, depois Eliseu. Eu contava um capítulo, né, por dia. Elias falando ao rei Acabe que haveria aquela seca, e ele vai para aquela região do Ribeiro de Querite. Ele está ali, sendo alimentado pelos corvos e bebendo a água do riozinho. E o riozinho vai secando, 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 secando. E agora, como é que ele vai fazer? O que você acha? Tal? Bom, amanhã eu conto. Ah, não, vovô, conta agora. Ah, não, está meio tarde. Não, conta. Às vezes a gente não resiste e conta o próximo capítulo, né? Mas eles ficam naquela expectativa. A gente procura fazer o máximo possível o ensino muito vivo, com o coração, com as emoções, e também com autoridade, né? A gente não está contando uma historinha como se fosse do Chapeuzinho Vermelho, mas é a história que revela quem Deus é, como Ele é, o que Ele diz. Então a gente faz com autoridade, né? Num mundo relativizado, como hoje, cada um tem a sua verdade. Lá fora nós temos que ensinar com autoridade. Isso é fundamental nesse contexto de incertezas em que a gente vive. Nós temos que dizer: assim diz o Senhor, né? Está escrito, e assim é. Isso é muito importante, como avô, ensinar a palavra com autoridade, com paixão, envolvendo as crianças nisso. Uma segunda coisa, eu queria enfatizar, não só transmitindo o que Deus diz, mas o que Ele fez. E a gente conhece uma pessoa de duas maneiras, né? Pelo que ela fala e pelo que ela faz.
e contando as histórias do Velho Testamento, os diálogos de Deus com Adão e Eva no jardim. Ele desce, né, para se encontrar com eles como pecadores, dar a promessa de um Salvador. Essas histórias são importantíssimas, né? Eu tenho ido com os meus filhos várias vezes pelo Velho Testamento, de uma maneira cronológica, ensinando quem é Deus, o caráter de Deus, através dos seus feitos, né? As promessas que Ele fez para o seu povo, os mandamentos de Deus a Israel. E nós conhecemos também, nós temos o mandato de proclamar os seus feitos a todas as nações, né? Proclamar aquilo que Ele fez à próxima geração. A gente vê a justiça de Deus de uma maneira muito mais clara no dilúvio, onde Deus julga um mundo rebelde contra Ele. E a gente vê o amor de Deus na criação, como Deus preparou um mundo maravilhoso por amor a nós, as suas criaturas, e também, evidentemente, na cruz do Calvário, quando Jesus dá a sua vida ali. Então, transmitir o que Deus fez e o que Ele falou, a gente precisa desse equilíbrio das duas coisas. A gente vê a misericórdia de Deus em Nínive, que Ele estava para destruir, e perdoou. E a gente também pode enriquecer o nosso ensino com testemunhos pessoais, né? De como Deus tem agido na nossa vida. Ele não é só o Deus de ontem, o Deus do Velho Testamento, o Deus dos dias dos apóstolos. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele é o Deus que está aqui hoje, agora. A gente pode chegar a Ele. Então a gente pode dar testemunhos pessoais também das nossas próprias fraquezas, né? As nossas dúvidas, o momento que a gente vacilou, e como Deus tratou conosco em vários contextos. Essas experiências são muito importantes para os nossos netos, né? Eles podem ver que nós somos pessoas sujeitas às mesmas paixões. A gente enriquece o ensino, dando testemunho da fidelidade de Deus, não só no Velho e Novo Testamento, mas na nossa própria vida. Como Ele tem nos sustentado nesses anos todos, né? Estamos desde 86 fora do Brasil, vivemos 13 anos no Senegal. Como Deus sustentou a família com 4 filhos. Naquela época, para pegar, assim, comprar as passagens para irmos os 6 para o Senegal, nós não tínhamos sustento nenhum de igreja, não tínhamos, a missão não dava sustento. E o meu pai falou assim: como é que vocês vão? Como é que vocês vão para o Senegal? 6 passagens custa quanto? Tá. É o preço de um apartamento aqui na Moca. Vocês já têm dinheiro? Não tinha nada no bolso, né? Marcamos a passagem dia 25 de dezembro, dia do Natal. Foi presente de Natal para a gente. Um dia difícil de viajar, mas a reserva a gente tinha feito em novembro. No último dia que eu estava para pegar as passagens, alguém me telefona lá da 25 de março, a loja, para quem não é de São Paulo, é uma loja que tem um comércio efervescente. Você olha, eu ouvi que você está indo para a África. E eu conheço teu irmão, ele que me falou que você ia para a África. Você pode vir aqui na minha loja? Posso, eu vendo sapatos. Eu falei, posso. Ele vai dar alguns sapatos para a gente levar para os filhos, para os próximos 4 anos, sem voltar. Eu fui lá na loja, conversei, ele queria saber o que a gente ia fazer. Nós estamos indo para a África, vamos trabalhar com povos não alcançados e tal. Ele falou assim: olha, eu senti no coração de dar algo para vocês. Eu esperava uma caixa de sapato, ele me deu um envelope. Isso para ajudar vocês na viagem, o que vocês precisarem. Era exatamente a quantia que faltava para comprar as 6 passagens, né? Eu podia passar horas contando coisas incríveis, né?
Uma época a gente não tinha, o dinheiro era muito pouco, estávamos lá em Paudalho, né? Em Paudalho, no Recife, numa escola bíblica, e chegou o dinheiro, a gente pagou o aluguel, eletricidade, quase não sobrou muito, a gente comeu um pedacinho de carne, a gente nunca recebeu tanto visitante, como naquele mês. E o que a gente fazia? Um arrozinho e bife. Arrozinho e bife. Arrozinho e bife. Nunca vi, né? Diz que o óleo não faltará, o azeite, né? A farinha não vai faltar e a carne não faltou. Eu nunca, entendeu? Eu não sei explicar esse fenômeno, mas a gente cortava e estava lá, o mesmo tamanho fazia. A gente então, contando para os netos que Deus é fiel, não só nessa área, como Ele nos protegeu, né? Nós tivemos uma boa parte da nossa vida lá no Senegal, numa região de guerra civil. E uma noite a minha mãe, né, ligou, a avó Maria. Fazia pouco tempo que a gente tinha instalado um telefone, que não tinha telefone, a gente ia aqui numa cabine lá para telefonar. Ela ligou. Oi, mãe! Tudo bem? E aí, filho? Estávamos todos 6 deitados no chão. Tudo bem, mamãe, graças a Deus. Pá, 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 pum, pum, pá. Maior guerra em volta. E os meninos, estão bem, estão indo bem na escola. Tá. E eu orando que, Senhor, não dê, faz a minha mãe surda para esse barulho, né? Então, contando isso para os netos, né, como Deus é fiel em nos proteger, nos guardar, é muito importante. Falar da bondade, da graça de Deus é bom. Em todo o tempo, não deixa de ser bom. Ele é maravilhoso, nós podemos ir a Ele com as nossas necessidades, né? Nós também enriquecemos o ensino com testemunhos, não só nosso, mas de outros irmãos, livramentos de lutas tremendas, dificuldades, providência em horas de necessidade, como Deus nos fortalece nas nossas fraquezas, né? Então, como professores das Sagradas Letras, como avós, poder sentar com os netos sem ter que olhar para o relógio, contar as histórias, as experiências, é impressionante. Quando você para, conta outra, né, vovô? Conta mais. Como professores, né, aplicando o ensino, princípios da palavra de Deus para a nossa vida presente e futura, ajudando-nos a memorizar versículos. Os princípios da palavra são eternos e são para o viver de hoje. Como a gente ajudar os nossos netos a aplicar a palavra de Deus para a conjuntura de hoje. Então, cada vez que estamos com eles, é um tempo muito especial de estudarmos, de fazermos uma reflexão juntos, né, sobre o que a palavra de Deus diz. E nós tínhamos um método de ler os provérbios, né, um provérbio a cada dia, e refletir nesses provérbios. E era muito gostoso ver os nossos netos participando e aplicando o ensino para a vida deles. A imagem está com um pequeno ok. Eu acho que
Ok? Beleza, deixa eu voltar aqui. Então, como participantes, né, apontando o que não é bom para eles, nós já falamos sobre isso, né, para Jesus. Então. Nós temos também um papel importante na formação deles como professores das Sagradas Letras, ensinando a palavra com vida, com paixão, com entusiasmo, colocando o coração, porque que privilégio a gente tem de formar na formação da fé dos nossos netos. Um negócio impressionante, né? Levando-os a refletir, sentir aquilo que a palavra de Deus fala, com as emoções, com a mente, né? Com a inteligência, com o coração, e ensinar com autoridade a palavra de Deus. Num mundo tão relativizado, a gente poder, no contexto da pós-modernidade, transmitir a palavra de Deus. Assim é, assim está escrito, né? E a gente fala não só do que Deus falou, mas o que Ele fez, os diálogos do Senhor com Adão e Eva, o que acontece no jardim, as promessas de Deus ao seu povo, os mandamentos que Ele deu a Israel. A gente conhece uma pessoa pelo que ela diz e pelo que ela faz, né? E a gente, então, proclama aos nossos netos os seus gloriosos feitos, como Ele criou o mundo, como Ele nos criou. E eles podem ver a justiça de Deus no dilúvio, o amor de Deus na criação, as misericórdias de Deus no evento ali em Nínive. E como professores, a gente enriquece o ensino com o nosso testemunho pessoal de como a palavra de Deus tem alcançado o nosso coração. Eles podem ver que nós somos sujeitos às mesmas paixões, que eles, tivemos as mesmas lutas, e como Deus tratou conosco em vários contextos. Então a gente pode enriquecer com a nossa própria experiência e testemunho e falar da fidelidade de Deus, da bondade, da graça de Deus, como Ele nos alcançou, e também testemunhos de outros irmãos, como Ele tem nos livrado, a providência dEle para as nossas necessidades, e como Ele nos fortalece nas nossas fraquezas. Como professores, aplicando o ensino, nós temos na palavra de Deus princípios para a vida presente e futura, ajudando-nos a memorizar, né, a palavra de Deus. Os princípios da palavra são eternos e são para hoje. Uma coisa que a gente tem o costume de fazer é, quando os netos estão em casa, a gente lê um provérbio da palavra de manhã. Ao meio-dia a gente pergunta: quem se lembra do provérbio de hoje? Aí aquela briga, né? Eu lembro, deixa eu falar, vovô. Bom, hoje vai ser a Isabela, amanhã o Nani. Então é muito importante a gente aplicar os princípios da palavra para o contexto atual. E para mim o livro de Provérbios é um poderoso antídoto contra o conselho dos ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E Provérbios é um poderoso antídoto. A gente lê um versículo de manhã, pede para cada netinho repetir. Depois, na hora do almoço, a gente vai sentar e comer. Quem se lembra? Aquela briga, eu, deixa eu ser primeiro, tal. E aí eles vão falando, e à noite, antes de jantar, eles repetem o provérbio, e a gente aplica para o contexto deles, né? Então, isso é muito importante. Eu quero dizer também que os avós têm um papel muito importante, ponto 2, na formação emocional dos netos. Celebrando com eles vitórias, animando-os, transmitindo-lhes amor e afeto e proporcionando para eles um ambiente emocional saudável. Importante ouvi-los também.
a gente tem que celebrar com eles datas importantes, né? Ali no meio, com as mãos assim para frente, está o Natanael, nosso netinho, participando de uma peça. É muito importante nos aniversários a gente estar celebrando com eles, dar os parabéns, mandar um presente, o que não é fácil da Etiópia para onde eles estão, né? A gente tem netos em 2 países diferentes. Vai nascer a 8ª netinha, agora em janeiro, só que eles moram num país muçulmano na Ásia Central. Vai ser mais difícil a gente encontrar com eles. Mas a gente celebra os aniversários, né, formaturas, batismo, profissão de fé. Essas datas são importantíssimas e a gente tem que estar presente, né, o máximo possível, celebrando com eles, ou realizações importantes, como uma performance musical na escola. É importante estar junto. A gente fazia questão de, sempre que possível, ou eu, se eu não pudesse, a Maitê estaria numa coisa importante para os nossos filhos, né? Uma partida de futebol, uma partida de tênis, uma entrega de prêmios. E o Giovanni está com deixa eu voltar aqui. Travou. Então, o Giovanni participou de uma exposição da escola e ele... obrigado. Ok? Vamos lá. Então, Giovanni, esse quadro foi exposto na Universidade de Oxford. Ele ganhou um prêmio relacionado com células, com consciência. Então é muito importante a gente ligar, se a gente não está perto, pelo menos ligar para o neto, dar os parabéns, vibrar com eles, né? Porque essas datas são importantes. Animando-os também nas suas lutas, né? Nesse aspecto emocional, a gente tem que estar presente, especialmente no contexto da escola. O ano passado, os nossos netos enfrentaram muito problema com bullying, né? Crianças mais velhas judiando deles, né? As lutas que eles passam, talvez até na igreja, e de várias formas. Eu falei sobre o bullying. Alguns têm lutas no aprendizado, na escola, têm uma certa antipatia pelos estudos, problemas de relacionamentos e também até problemas de enfermidades. Então é muito importante a presença dos avós, animando-os nas lutas, orando por eles e com eles, e também nas várias fases da vida, né? Me lembro dos netinhos aprendendo a andar de bicicleta, a gente está ali para apoiá-los, mas a adolescência, quando eles estão lutando com a autoestima, problemas, questões da sexualidade, eu tenho ouvido que alguns meninos têm mais abertura com os avós do que com os pais para falar de certas coisas, né? E transmitindo a eles um amor incondicional, de maneira concreta, sem pré-requisitos. Eu te amo se você fizer tudo certinho, né? Mas um amor incondicional, aceitando os netos como são. Isso a gente expressa tanto por palavras, eu te amo, muito bem, valorizando, através de atitudes também. Esses dois meninos aqui não são meus netos sanguíneos, mas são netos do coração. Éramos vizinhos, eles são noruegueses, né? E mesmo sem falar muito a língua,
porque os avós são meio distantes, então a gente se tornou mais ou menos a voz do coração, né? Quem recebe afeto e amor incondicional não consegue contê-los dentro de si, né? Essa é a minha netinha Nora, que vive na Itália, e a gente pode ver o carinho dela para essa galinha. Nós somos numa fazenda turismo ali na Noruega, onde moramos muitos anos, e o carinho, o amor por aquela galinha é impressionante. E como ela podia transmitir amor, né? E eu me criei num ambiente onde, na Moca, que o Gilberto valorizou bastante, eu também valorizo, mas antes dos meus 6 anos de idade, acho que eu tinha uns 4 ou 5 anos, morava ainda no D17. Eu vi os meninos judiarem de um gatinho, maltratarem, matarem, quebrarem o gato, despedaçarem. Foi uma coisa assim impressionante. Aquilo ficou marcado, tanto é que eu não esqueço mais, né? Mas o papel dos avós na formação dos netos é transmitir também aceitação, afeto, né? E a gente vê que uma criança saudável, ela vai reproduzir isso. A gente também pode proporcionar ao neto um ambiente saudável de amor, né? De amor. Amor é uma abstração que só pode ser entendida para uma criança de maneira concreta, não é? Um beijo, um abraço, um presente, um carinho, um cafuné. E tem que ser um amor incondicional, sem pré-requisitos, né? Olha, vovô não gosta de você se você faz isso, você já estragou, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E demonstrando um afeto sadio, morar com as crianças, né? Abraços, beijos, carinhos, colo, uma boa historinha, brincando juntos. Eu viro criança com meus netos, Gilberto, né? Não sei se você viu, mas a gente luta, a gente faz muita coisa legal. Isso é muito importante na formação emocional deles, né? Um afeto sadio e os braços fortes, oferecendo segurança, proteção e, mais do que tudo, a nossa atitude que inspira segurança e confiança. A gente também tem um papel importante na formação dos nossos netos, ouvindo-os, né? Isso é muito importante. Sendo tardios no falar, não é só em referência aos adultos, mas ouvindo os nossos netos. Aí o meu netinho, Natanael, me contando uma série de histórias, me falando como é que são os dinossauros. Ele é apaixonado por dinossauro e ele sabe todas as espécies, e eu estava ali, né, ouvindo atentamente a sua aula de biologia, e a gente vai conhecer melhor quando a gente ouve melhor, e assim a gente pode ajudá-los também de uma maneira melhor, com interesse, né? A gente tem que se importar com aquilo que é importante para eles. A gente ganha o coração deles quando a gente se interessa nas coisas que ele tem interesse. E nós temos também um papel fundamental na formação física deles, eu diria, né? Incentivando, participando e promovendo atividades físicas que vão ajudar no crescimento. Quando os meus netos vêm em casa, uma coisa que eu faço, olha, não falem para os visados de menores, que eles vão dizer que é a exploração de trabalho infantil, trabalho escravo infantil. Mas o meu neto queria ajudar o vovô a construir alguma coisa, lá está ele colocando pedra no balde, no carrinho, para a gente poder construir um lugar para fazer churrasco, uma churrasqueira, né? Valeu? Muito gostoso.
incentivando atividades físicas, a gente incentiva o que pode, balé, a gente vai e assiste quando pode, trabalhar juntos, indo juntos a vários lugares, a gente faz caminhada na mata quando eles estão na Noruega, para conhecer a floresta, conhecer a natureza, participando de atividades esportivas, se não juntos com ele a gente incentiva futebol, ciclismo, tênis, atletismo. O Rafael é o primeiro na cidade, não na cidade, aliás é um pouquinho maior que a cidade, a configuração geográfica, mas ele é um dos 10 primeiros no estado ali, onde ele mora no futebol, e a gente se envolve junto ensinando, talvez até um esporte novo, né? A gente os envolveu no esporte de trabalhar, é um esporte legal esse aqui, né? Ajudando o vovô a construir esse lugar para a gente fazer um churrasco depois e um acampamento. E a gente também participa com eles em atividades ao ar livre. A Noruega oferece uma natureza maravilhosa, eles aprenderam a andar de barco, andar de canoa, explorar a floresta, passeando nos parques, escalando montanhas, colhendo frutos silvestres, e em tudo isso a gente vai falando de Deus, do Criador, e tem muita lição objetiva que você tira da natureza, e é um tempo precioso. A gente divide o espiritual do social, atividade física de atividade espiritual, mas tudo é interligado, né? É interligado. A gente vai juntos também a espaços fechados, visitar museus, shoppings, pintar a casa, limpar o porão. Tem aquele corinho, né? Os meninos poderão ajudar o vovô a fazer uma construção, a gente vai levando por aí. E eles se divertem, têm a maior alegria de fazer alguma coisa com as mãos, né? Ajudamos o vovô a construir alguma coisa, colher os morangos, promovendo, até financeiramente às vezes, alguma coisa para eles. Um dos meus netos tinha um problema torácico, ele precisava de desenvolver alguma atividade para melhorar a sua performance, então a gente pode ajudar até com isso, e logisticamente, levando, acompanhando aos esportes, né? Isso é muito importante. Deixa eu voltar, eu volto. A participação, eu estou passando do tempo, eu vou correr um pouquinho. Eu tenho um problema com o tempo, vivi muitos anos na África e é por isso. Para quem não tem neto, a gente pode ter neto do coração. Esse é um deles, lá na Etiópia, o Samuel, muito querido. E você pode ser um tio do coração, um avô do coração, uma avó do coração. Muitos me chamavam de tio, hoje me chamam de vovô Gerson. Esses não são meus netos, mas são netos do coração. Muitas meninas não têm um avô, uma avó por perto. Você pode ser aquela figura tão importante de liderança na vida deles. Essas são as netas de coração, nossos netos de coração. Tem um menino e umas meninas ali que vêm todo sábado fazer alguma coisa com a Maitê. Eles são etíopes, os avós moram longe, então eles vêm lá em casa, ouvem uma palavra de Deus e também tem alguma atividade de fazer um bolo com a Maitê. E eu ensinei um menino a fazer uma armadilha para pegar passarinho. Não peguei nada, não pegamos nada, tá? Mas porque a Bíblia fala do laço do passarinheiro. A gente é atraído, acha que é muito legal aquilo e ali, então foi uma lição espiritual, usando uma armadilha. Deixa eu me redimir aqui, né? Muitos têm avós que nem ligam para eles, né? Mas a gente pode ter avós do coração, outros têm avós que são abusivos. Então a gente fez arco e flecha para esses meninos. Um é norueguês, o outro é filho de um casal parente da minha esposa que mora na Noruega. Então a gente tem tido uma ligação.
eu fiz esse cocar de índio para esse menino, ele não tem avô, então ele tem a gente tem uma ligação muito próxima, e é uma maneira, você ganhando o coração, você ganha confiança, você pode falar do amor do Pai Celestial, porque ele vive sem o seu papai e a sua mamãe, né? Você não quer ser adotado, meu desafio, como um avô, né? E ter netos do coração, tios do coração. Tem muita criança que não tem avô, né? Então as pessoas não se importam o quanto você sabe, até que elas saibam o quanto você se importa com elas. E esses são meus alunos lá numa escola onde eu lecionei na Noruega. E uma palavra de cautela para terminar, né? Nós temos limites físicos, nem todos nós temos saúde para escalar montanha, né? Outros têm muita barriga, né, Gilberto? Desculpe. Ou coordenação para fazer, né, sair pulando de paraquedas com os netos, não dá, mas então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente pode fazer, limitações com questão ao tempo, nós temos responsabilidades várias, e tem limites de papéis, nós somos avós, mas não somos pais. A responsabilidade de educar, formar os pais, a gente tem um papel que pode ajudar, complementar, mas nós temos que estabelecer limites, né? Ser avô, sem palavras. Eu não falo a língua desse menino, nem ele fala inglês, né? Mas sem palavras, a gente tem que ser o sal da terra, a luz do mundo. E eu vou dizer mais uma coisa para vocês: o açúcar de Deus. E eu vou encerrar com essa curta ilustração. Um casal que nós conhecemos em Dakar, quando estávamos no Senegal, ele falou: nós éramos muçulmanos. Eu, minha esposa e minha filha éramos muçulmanos, e estourou a guerra na Serra Leoa. A gente fugiu para a Libéria, aí a guerra estava feia. Nós viemos para Guiné à procura de ajuda, um casal muçulmano. Chegaram lá, não receberam nenhuma ajuda. Ele falou: Gerson, sabe quem nos ajudou? Os cristãos. Aí eu falei para minha esposa: Yata, vamos para o Senegal, porque ali tem maioria muçulmana, 95% muçulmanos. Foi lá que eu encontrei com o Jorge, a Yata e a filhinha deles. Eles: nós chegamos aqui achando que íamos ser acolhidos pelos nossos irmãos muçulmanos. Nada. Sabe quem nos acolheu? Os cristãos. E ele falou o seguinte: Gerson, islamismo é como chá sem açúcar. Eles tomam um chazinho nos copinhos assim, que é 90% açúcar, 10% água, tá? Melado. Ele falou: islamismo é como chá sem açúcar. E os cristãos têm o açúcar de Deus. Então, saiba disso. Somos a luz do mundo, sal da terra e o açúcar de Deus. O açúcar de Deus. E foi o açúcar de Deus que me trouxe a Jesus Cristo. Minhas últimas palavras: seja um avô, a avó que você sempre quis ter quando era criança. Seja um avô, uma avó, um tio, uma tia, segundo o coração de Deus. Cheio de amor, cheio de paixão, e o amor que não vem de nós, vem dele. E eu peço que realmente ele abençoe o seu ministério como avô,
como avó, como tio, como tia, porque a sociedade de hoje precisa de referências, de amor. Senhor, eu peço que o Senhor faça de cada pessoa aqui nesta sala instrumento do teu amor, os que são avós, instrumentos preciosos na formação de homens e mulheres de Deus. Essas crianças hoje são já o futuro. Eu oro, Senhor, por aqueles que não são avós ainda, mas são tios e tias. Que o Senhor abençoe, que o Senhor nos equipe e nos ajude a sermos essa referência, esse açúcar do Senhor na vida dos pequeninos. Que a tua bênção, ó Deus, esteja sobre tudo aquilo que esses irmãos que estão aqui nesse congresso vão colocar a mão quando sair daqui. Para a tua glória a gente pede no nome de Jesus. Amém. Perdão por passar o tempo.